Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal, seja bem-vindo, meu nome é Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Continuando nossos estudos sobre o aborto e as células-tronco, vamos desta vez nos embasar nas escrituras sagradas, o que ela tem a dizer sobre a questão de fetos, por exemplo, de seres humanos que estão no ventre de suas mães. Ok? O Salmo 139, o verso 13 ao 18, você pode ler o seguinte: Pois constituíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E que quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande a soma deles. Se os contaste, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Bem, nós vamos estar então embasados nas Escrituras Sagradas, no Salmo 139, verso 13 ao 18, assim como Êxodo, capítulo 21, versículo 22 ao 25, e nós vamos analisar um pouco, primeiramente, o Salmo 139, verso 13 ao 18. Aqui nesse Salmo, nós vemos a majestade da onipotência de Deus na formação de nosso corpo. E podemos analisar que, no verso 17 e 18, por exemplo, falando sobre este Deus. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Ok? Verso 18. Se eu os contasse, seriam maior que o número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Está mostrando aqui, então, as grandezas desse Deus que forma o feto humano. Ok? E uma pergunta que poderíamos fazer é o seguinte: quais são as características da onipotência de Deus no desenvolvimento e na formação do meu corpo antes de eu ter nascido? Vou repetir. Quais são as características da onipotência de Deus no desenvolvimento e na formação do meu corpo antes de ter nascido? Bem, a Bíblia mostra no Salmo 139, no verso 13, diz: Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Diz a tradução aqui, Ara. Né? Então, nós vemos aqui a exposição de um Deus que é majestoso, que é grandioso, que é todo-poderoso, e diz que ele criou o ser humano antes de ele sair da sua mãe. Ou seja, ele criou tanto a parte física como a parte espiritual, no caso a sua alma. Ok? Então, Deus me formou no ventre da minha mãe, está dizendo aqui no Salmo 139, verso 13, verso 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então Deus criou no íntimo da mãe dele aquele ser maravilhoso chamado ser humano. Tá? Deus ainda viu o embrião sendo formado, porque ele evidentemente criou este embrião, e no verso 15 e verso 16, nós vemos aqui, Deus viu o embrião e amou este embrião. Portanto, quando a pessoa faz um aborto, ela está indo contra a criação do Deus Todo-Poderoso. Diz aqui o verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. É uma linguagem metafórica, né? Uma mensagem
simbólica, mostrando que lá na escuridão do útero da mãe, ele foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, né? Deus também determinou todos os meus dias antes de eu nascer, tá? Antes de eu ver o primeiro dia da minha existência, Deus, né, já determinou todos os meus dias, conforme o Salmo 139, verso 16, né? Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Existe, então, numa maneira simbólica, os livros de Deus, onde estão os seus dias completos. Deus determinou os seus dias de existência, tá bom? Então, o Salmo 139 é um dos mais notáveis sobre os atributos de Deus, tá bom? Os versículos de 1 a 6 retratam a onisciência de Deus, porque ele sabe tudo e vê todas as coisas nos mínimos detalhes. Os versículos 7 a 12 focalizam a onipresença de Deus, pois não há nenhum lugar em que podemos nos esconder desse Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor Todo-Poderoso demonstra a sua onipotência. Certamente que nenhuma dessas palavras, né, onipotência, onipresença, onisciência, são encontradas nos textos bíblicos, ok? Mas se capta, né, essas verdades, essas ideias, através das escrituras sagradas, ok? Então, primeiramente, nós vemos então que Deus criou o íntimo do meu ser, conforme Salmo 139, verso 13. Nós vemos aqui, pois, constituíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Então, o verbo hebraico aqui para criar, né, que tem a raiz ganá, há pelo menos 6 passagens no Antigo Testamento, né? Você tem lá Gênesis 14, versículo 19, Deuteronômio 32, verso 6, e tantos outros versos, como, por exemplo, Provérbios capítulo 8, versículo 22, você vê esse verbo criar. Então, nós temos aí o verbo criar no hebraico, que vem de ganá, ok? E esse verbo aparece ter o sentido de criar, ou seja, Deus criou o feto humano, ok? Então, originalmente a palavra era uma metáfora para a procriação, mas depois veio o significado da atividade criadora de Deus. O fato é que os mortais são conhecidos e cuidados pelo Senhor desde a origem do seu ser. Por isso que nós vemos aí em Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A obra do Criador, ela é descrita de modo vívido. Ele tece, ele trança, ele entrelaça nossos olhos, tendões, veias e assim por diante, conforme está aqui no verso 13, tá? Então, como uma linguagem intensamente pessoal, o salmista volta a dizer eu e meu. A criatura deve louvar a Deus milhares de vezes pela obra divina realizada de forma tão assombrosa e maravilhosa, oculta aos olhos de todas as pessoas, mas vista pelo próprio Deus na escuridão do útero da mãe. O homem e a mulher são as criaturas supremas, a criatura que Deus fez de uma maneira especial. Ele é distinto de toda a ordem da criação. Embora todas as obras de Deus sejam maravilhosas, a formação do corpo humano realmente é algo impressionante e fascinante. Veja, por exemplo, como você fica estonteado, maravilhado, quando você vê um neném
a mãozinha dele, você segura aqueles dedinhos, aquele pezinho, aquela perfeição, né? Por quê? Porque Deus faz realmente com todo carinho, com todo amor, né? E aí vem o ser humano e quer destruir, né, o ser humano através do aborto, né? Quer destruir através das células troncos embrionárias, depois eliminando com o feto, sendo que cada criação daquela é feita pelas próprias mãos de Deus. Cada um daqueles fetos tem a sua própria digital, tem a sua própria personalidade. E o ser humano, ele vai dar conta diante do Deus Todo-Poderoso sobre essas questões, ok? Os detalhes foram feitos por Deus e desenvolvidos de uma maneira oculta aos olhos humanos durante 9 meses na escuridão de útero de uma mulher. Agora, como é possível tudo isso ser formado de maneira tão bela e maravilhosa? A única coisa que sabemos é com certeza que são as obras de Deus maravilhosas, conforme está aqui no Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E um terceiro ponto, nós podemos analisar que Deus me viu ainda embrião e me amou, conforme o Salmo 139, verso 15, verso 16. Os teus olhos me viram meu corpo ainda informe. No livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo ditas dia a dia e formadas. Olha que coisa impressionante, né? Então, Deus formou a estrutura do ser humano, certo? Mas também nós vemos aqui a soma dos elementos do seu ser. No entanto, nenhum desses aspectos de nossa formação e desenvolvimento escapou da atenção e dos cuidados do controle do Criador. O ventre de nossa mãe é descrito aqui como um lugar secreto, no hebraico seter, né? No hebraico, como se estivéssemos nas profundezas da terra, ok? É uma maneira metafórica está sendo assim uma poesia. O salmo está sendo exposto aqui de uma maneira poética, mas de uma maneira verdadeira. O autor usa figuras de linguagem das partes interiores da terra ou do interior para se referir ao laboratório secreto de nosso primeiro Adão, né? Que foi formado do pó da terra, né? E é como disse um cidadão chamado Franz de Liszt. Ele diz: da perspectiva das escrituras, o modo da criação de Adão é repetido na formação de todo homem. Jó, capítulo 6, verso 4. A terra foi o ventre materno de Adão, e o ventre materno do qual nasce o filho de Adão, a terra do qual ele mesmo foi formado. De forma mais que impressionante, o texto afirma que os olhos do próprio Deus, né, viram meu corpo ainda informe, conforme Salmo 139, versos 16. Ok? Vemos então que a palavra hebraica para corpo ainda informe significa goumi. A palavra hebraica para corpo ainda informe se refere a goumi no hebraico, com o sentido do meu embrião. Aqui utilizada porque o embrião tem a forma de um ovo, ideia sugerida pela raiz hebraica da palavra embrião, que significa enrolar, ok? Assim como a palavra latina glomus, ok, significa bola. Fica evidente que a obra e o cuidado de nosso Senhor remonta à nossa origem e formação do útero. Para Deus, o embrião não é só um punhado de tecidos, tá? Ele tem vida. Ao contrário também, Deus já sentia amor e afeto por nós, quando estávamos ainda no útero de nossa mãe.